Eu gostaria de partilhar com você também 1 Coríntios capítulo 14. E é nesse capítulo nós vamos juntos entender melhor o que diz, o que fala das línguas. É o capítulo que mais fala sobre línguas, é o capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu gostaria muito que você me acompanhasse com a sua Bíblia e me ajudasse a entender corretamente. Antes aqui, vamos dar uma passada. Vamos dar uma passada aqui antes em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Há um outro detalhe aqui interessante também. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Versículo 12: ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu vou ler até aqui, mas você, por favor, continue lendo o capítulo inteiro. E daí você pode dar seguimento, lendo o capítulo 13, você pode dar seguimento no capítulo 14, porque é uma sequência. O 14 é uma sequência do capítulo 13. Nota, irmão, que Paulo diz ali no versículo 1, ainda que eu falasse. Irmão, eu não sou tão bom nisso não, mas busquei a fundo para não te passar nada errado. Ou melhor dizendo, para não te enganar mais do que você já foi enganado, né? Busquei sobre a palavra, essa palavra que é falasse, como ele diz lá, ainda que eu falasse. Busquei sobre a palavra falasse. Nossa língua portuguesa me diz assim, ela é um subjuntivo, imperfeito do subjuntivo, O que significa isso? Significa o imperfeito. Deixa eu buscar aqui. O imperfeito do subjuntivo contrasta com o futuro do subjuntivo, porque indica que a ação não só é puramente hipotética. Isso aqui eu sei que é alguma coisa de dúvida, não é? Ou seja, mas é irreal, contrária à realidade. Ou seja, também é uma coisa imaginária, né? Irmão, não sou eu quem está dizendo não, viu? Que está afirmando que quando Paulo falou, ainda que eu falasse, a verdade desse ensino a verdade do ensino da nossa língua quer dizer que essa frase foi contrária à realidade. Foi uma coisa que ele imaginou. Não é assim que diz lá o dicionário? O imperfeito do subjuntivo contrasta com o futuro do subjuntivo, porque indica que a ação não só é puramente hipotética, a dúvida, né, duvidosa no caso, mas é irreal, contrária à realidade. É imaginário. Mas não estou falando para te enganar. Busque você mesmo pelo dicionário, porque aí você mesmo tira suas dúvidas. Na verdade, ele nunca falou realmente a língua dos anjos. Paulo usou essas frases como expressão, como suposição, porque ele só queria chegar aonde chegou, que foi ensinar sobre o amor. Vamos ler lá de novo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens. Peraí, Paulo não falava línguas dos homens? E dos anjos? E não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Você que consegue entender, amado? Paulo não sabia toda a língua dos homens. Por isso ele disse:
E essa língua ele já começa a falar aí, ó, que desde já eu te aviso que não é língua das igrejas, não essas línguas de hoje, são idiomas. Então Paulo não sabia todos os idiomas? Ele não sabia, claro que não. Por isso ele não falava a língua dos homens, ou seja, de todos os homens. Ele estava dizendo ali sobre nação. Ele não tinha o dom de profecia. É claro que ele não tinha o dom de profecia. Ele não conhecia todos os mistérios de todas as ciências. É claro que não. De todas não. Podia conhecer algumas. Ele não tinha toda a fé? Claro que não. Veja bem, se ele tivesse toda a fé, como alguns dizem que ele tinha toda a fé por esse versículo aí, ó, então ele mesmo se curava. Não é verdade? Bom, leia o capítulo inteiro e com muita atenção. Capítulo 14 de Coríntios é o capítulo que mais tem provas de que as línguas estranhas não existem. Isso eu posso confirmar. As mesmas palavras, os mesmos tons, as mesmas intenções, as mesmas sílabas. Nisso eu não fui enganado muito tempo não. Porque quem me conhece sabe que fui expulso pelo ano de 2000 de uma igreja por não aprovar essas falsidades, essas mentiras aí. E antes de começarmos, eu vou fazer uma pergunta. Onde está escrito na Bíblia a expressão línguas estranhas? Onde está escrito isso? Essa frase aqui, línguas estranhas. Mas vamos lá, ó. 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor e procurar com zelo os dons, mas principalmente de profetizar. Olha que o capítulo 14 ainda lembra o capítulo 13 falando de amor. Amados, esses dons espirituais é uma palavra, viu, irmão? Ou seja, é a verdadeira palavra. Quando Paulo fala de espirituais, é a palavra do Criador. Para nós, para o nosso entendimento, e eu confirmo isso para você na Bíblia. Todas as vezes que a palavra espirituais aparece na Bíblia, nas Escrituras, fala de palavras. Eu vou deixar aqui na tela, vou tentar não, eu vou deixar aqui todos as passagens do Novo Testamento que falam sobre espirituais. E aí você vai poder confirmar. Dá um pause aí no vídeo e para você confirmar. Porque chega de ser enganado, irmão. E por que, irmãos? Porque o nosso Messias, tendo subido para o nosso Criador, nos deu o Espírito Santo. E assim como Paulo ensina, dons espirituais é o nosso falar e não o nosso agir. Nós somos Espírito? Não. Simplesmente temos Ele. Só vamos ser transformados na vinda do Salvador, como Paulo afirmou aqui em 1 Coríntios capítulo... Deixa eu buscar aqui para não passar capítulo errado também. Está em 1 Coríntios capítulo 15. Vou te falar o capítulo e você procura lá para saber certinho. Mas voltando para o versículo 2, irmão, quero pelo menos tentar tirar toda a sua dúvida. A explicação para quem não quer aprender fica chato. Realmente fica chato. Mas para quem quer aprender, quem busca pela salvação, é praticamente uma comida para quem tem fome, né? E não digo que estou ensinando, mas estamos aprendendo juntos. Olha, aqui no versículo 2 de 1 Coríntios 14 diz assim, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão ao Criador, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios.
Irmão, vamos para um outro detalhe aqui interessante. Dentro das Escrituras, ainda você pode encontrar essa expressão. Aliás, você ainda não encontra a expressão línguas estranhas, né, nessa Bíblia que a gente usa. Ainda, mas não sei daqui uns dias se você já vai começar a encontrar línguas estranhas. Assim como a Igreja Universal mudou de igreja para cenáculo, eu não duvido que daqui uns dias sai Bíblia da igreja deles já com, ao invés de igreja, escrito cenáculo. Assim essas línguas estranhas aqui também. Se línguas estranhas ainda não existem, ou seja, ainda não, né? E nós sabemos disso. Que não existe, não é escrito isso. Então por que todo mundo fala línguas estranhas? Por que estranha? É estranha a tal ponto de ninguém entender, muito estranho, né? Porque eu penso assim, ou você segue o Messias, ou corretamente, ou então mete pé em tudo. Porque se você for morno, não dá. Você já está cansado de ouvir o que está escrito, né? Não deixa de fazer, mas se não está escrito, não fale, não faça, irmão. Não fale, não faça. Não tem como, irmãos, seguir no compasso das letras. É muita coisa que aprendemos errado e hoje eu, por exemplo, quero falar tudo. Me desculpe se às vezes sou chato, mas é porque eu quero que você aprenda assim como eu também aprendi. Continuando no versículo 2, diz assim, ó, porque o que fala em língua desconhecida, olha que a palavra correta lá, não é estranha. Não é línguas estranhas. Tem línguas repartidas, noutras línguas. E um detalhe, amado, ó, toda vez que fala línguas, a não ser aqui, ou quando ele está dizendo de uma língua, de uma tal língua desconhecida, quando ele diz línguas, sempre no plural. Então ele continua aqui, ó, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão ao Eterno. Não fala aos homens. Agora complicou, hein? No livro de Atos, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Está havendo uma confusão aqui, amado. Em 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 2, diz assim, ó, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Quem fala em língua desconhecida não fala aos homens. É o que Paulo está dizendo. Só que no livro de Atos, capítulo 2, versículo 8, diz, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. O que estava acontecendo ali em 1 Coríntios era uma contradição de Paulo com os apóstolos, ou melhor, né, de Paulo com Lucas, porque foi Lucas quem escreveu Atos, não é? Mas era Lucas quem andava junto com o apóstolo Paulo também. Se pensarmos com essa mesma língua que as pessoas falam nas igrejas hoje, certamente vai ser uma contradição, vai sair até briga. Mas vamos pensar racionalmente, vamos pensar de novo. É claro que Paulo estava ensinando que o que fala em línguas desconhecidas, ou ele estava querendo dizer, o que fala em outro idioma não fala a homens, porque o homem que não traduz outro idioma não entende. Não é verdade? O restante do verso 2 diz assim, ó, que em espírito fala mistério. O que será que são esses mistérios, irmãos?
O que Paulo está dizendo como mistérios? Vamos ver um versículo para entendermos melhor aqui o que Paulo está dizendo sobre mistérios. Deixa eu procurar aqui onde vai estar isso. Deixa eu ver. Está aqui, ó, em Marcos capítulo 4. Diz assim, ó: E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino do Criador. Você entendeu sobre os mistérios? Sobre o mistério que Paulo estava falando? Ó, nessa passagem o Salvador estava ensinando uma parábola da semente. Lembra dessa passagem, né? No final do ensino, ele disse essa mensagem: a vós vos é dado saber os mistérios do reino do Criador. Irmãos, mistérios que Paulo está dizendo aqui não é nada de terror, nada de espanto, uma coisa assustadora. Simplesmente ele está dizendo que o nosso espírito, que com o nosso espírito falamos mistérios. Falamos ao Criador o que não sabíamos, mas hoje sabemos. Ou seja, o que estava em oculto agora não está mais. Sem contar que olha só, eu também busquei sobre essa palavra, né? Mistérios. E veja que eu encontrei. Eu vou também postar isso, vocês vão poder estar vendo aí melhor. E vou postar o link também para você buscar, para você ver quem foi eu quem escreveu. Olha, cerimônias, significado de mistério, cerimônias religiosas realizadas na Grécia. Ela vem essa Grécia de novo. Ou seja, não tenho nada contra os gregos, né? Mas tenho com que eles mentiram, né? Em escrever, em traduzir a Bíblia, né, no caso. Ou traduzir a Escritura, não sei se a palavra de Deus traduz, né? Como diz os irmãos. Nessas cerimônias, os gregos cultuavam alguns deuses e deusas. Deuses e deusas. Que bagunça. Especialmente Deméter, Dionísio e Perséfone. Olha os nomes dos peão. Os romanos antigos realizavam também cerimônias semelhantes aos mistérios gregos. Tá aí o link aí, você pode buscar você mesmo. No versículo 3.